Já estamos chegando com o programa Mega Profissional. Hoje no programa vamos ter Espaço Pet com a doutora Luciana Fonseca. Vamos falar sobre estresse nos animais. Quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza. Vamos falar também sobre os caminhos para se chegar ao sucesso e à fama. Será que vale a pena tentarmos de tudo para alcançar a fama? Claro que não vale, né? Mas daqui a pouquinho eu vou conversar aqui com o Eduardo de Souza, também hoje no programa Mega Profissionais. Vamos falar sobre a estética do sorriso. A harmonia facial influencia no nosso sorriso. Quem vai conversar comigo é a cirurgiã dentista, doutora Jussara, que aliás já esteve aqui no programa conversando conosco. Ela que é conhecida como artista plástica dos sorrisos aí. Muita gente a conhece, muitos seguem aquilo que ela dá a dica, inclusive nas redes sociais. Também hoje aqui no programa Mega Profissionais, vamos falar da traição, a visão cristã sobre a traição. Quem vai conversar comigo é Sandra Assis Maia, aqui no programa Mega Profissionais. Hoje, muitas atrações, essas e muito mais. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre traição. Vamos saber também sobre a opinião cristã de Sandra Assis Maia, que está conosco, falar sobre traição. Seja bem-vinda, Sandra Assis Maia, que é tricologista, esteve com a gente aqui na semana passada, falando sobre saúde dos cabelos, e está de volta agora como nossa colaboradora, falando sobre esse tema que é tão importante, tão polêmico, né, que todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo sabe dos malefícios, é uma palavra extremamente negativa, mas eu quero saber da sua visão, na sua visão cristã, como você vê a traição? A traição eu vejo como quando a pessoa quebra um pacto ou ela trai o outro, tirando o compromisso, tirando algo, cobiçando algo que é do outro. Isso é muito delicado. A traição nas relações. Geralmente quando a gente fala de traição, todo mundo liga relações, né, que estão sendo feitas o quê? Relações amorosas, né? Então a traição está sendo realizada na relação amorosa. E nós sabemos que não é bem assim, né? A traição não acontece somente nas relações amorosas, afetivas. Ela pode acontecer numa amizade. É pode. Isso, e no comprometimento profissional também pode acontecer. Principalmente. Eu acredito que todas as pessoas um dia podem ter traído a confiança ou compromisso com alguém, ou pode ter sido traído. Então, talvez até quem trai em alguma área não tem noção que está traindo, mas o outro sente como se tivesse sido traído. Então é algo assim, nem tudo que parece é, né? E eu acho que essa questão da traição, eu vejo que ela é muito premeditada. E ela acontece, por mais incrível que pareça, a traição ela acontece com os mais próximos. Porque se não for alguém que está do seu lado, que tem um compromisso, né? Um compromisso de fidelidade, né? De estar ali com você, como que outra pessoa que você não conhece, que não tem apreço para você,
ela pode fazer o que for, que você não vai se sentir traído, né? Sim. Então a traição, ela acontece com as pessoas mais próximas. Ou seja, com a pessoa que você gera confiança. Exatamente. Né? E Você só estabelece... sente traído porque você tinha uma expectativa que o outro fosse fiel, que o outro fosse cumprir com o que foi prometido. Sim. Então isso gera realmente uma frustração, uma decepção. Mas muitas pessoas se sobressaem muito bem em relação a isso. Muitas pessoas usam isso para algo, para crescer, para desenvolver, para buscar novos horizontes, né? Novas formas de sobreviver. Sim. Então, e outras fica preso. Aí vem a questão da falta do perdão, né? Da perca, da dificuldade de perder. Sim. E a pessoa que tem essa dificuldade, ela pode parar ali naquele período, daquele momento da traição e viver aquilo pro resto da vida. Que coisa, né? Agora, essa questão que você falou realmente desse trampolim que a traição pode ser para algumas pessoas, que é um trampolim. Ela está numa situação, ela é traída, quer seja no relacionamento amoroso, quer seja numa profissão, e ela vai fazer o quê? Ela vai dar a volta por cima, vai se sobressair daquilo e vai até descobrir outras qualidades que ela tenha. É isso? Exatamente. E tem alguns casos que, por incrível que parece ser uma tragédia, que parece ser algo assim horrível, tem momentos que é necessário que isso aconteça para que se cumpra algo. Judas traiu Jesus, mas já tinha escrito que ia se cumprir, o Filho de Deus, ele ia morrer na cruz, ser crucificado, ele ia ser traído. Então quando a gente vê essa história, você pensa, gente, Jesus passou por isso. Por que que eu acho que eu sou melhor e não vou passar? Então, mas como Jesus terminou essa traição? Com perdão. Como vencedor. Sim, e ele estava, quando ele estava na cruz, lá ele falou, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, às vezes até a gente fica observando, e como eu estudo na área da psicanálise, eu fico vendo assim, tanto a grandeza, a sabedoria de Jesus, porque hoje a gente estudando, a gente vê que o ser humano ele é construído por tudo que ele viveu na infância, por tudo que ele teve, né? E o ser humano não dá o que ele não tem, né? Às vezes a gente tem tanta oportunidade de rever algumas coisas, perceber algumas falhas, tentar melhorar, evoluir. E quem não tem essa oportunidade? E quem não tem alguém para abrir os olhos, né? Então, assim, eu sugiro que busquem na palavra do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus, tem ensinamentos incríveis. Se você buscar pedindo a revelação, você vai abrir os olhos e olhar para você e falar assim, peraí, eu preciso melhorar nisso. E outra coisa, mente vazia, oficina de quem, né? Então, geralmente, a pessoa que tem muita ociosidade, ela tem tempo de manipular, de planejar uma traição, às vezes vê algo, acha bonito, aí olha, depois olha novamente, né, como Davi fez. Sim. Davi, ele deveria estar na guerra, na frente, né, protegendo o reino. Ele deixou de ir, vai lá para a sacada, fica observando, estava ocioso, aí vê uma mulher que estava na hora errada, no lugar errado, e aí ele pede para chamá-la e começa, e aconteceu tudo que aconteceu. Eu vi uma frase que é mais ou menos assim de um pastor, que eu achei maravilhoso, né? Você não quer trair? Não olhe a segunda vez. Exatamente. Eu achei assim de uma sabedoria, se vocês forem realmente pensar, não quer trair? Não olhe a segunda vez. Por quê? A primeira vez, é normal você estar olhando, você está vendo, você vai ver a pessoa. A dificuldade, né, isso num relacionamento amoroso, a dificuldade está nesse segundo momento, olhar de novo. Porque a partir do momento que você olha de novo, você abre uma janela, abre uma oportunidade. Vai se complicando mais. Para se corromper. A tentação vai aumentando. E olha, não vale a pena. Exatamente, e em relação ao dinheiro, a pessoa ela pode ser tentada a ter oportunidades
de fazer algo errado ou de pegar emprestado com a intenção de devolver, tudo começa de forma muito inocente, né? Assim, nossa, passou pela cabeça, aí a pessoa começa. E cada vez há uma necessidade de trair de forma mais perigosa, até chegar a uma tragédia ou algo assim, muito mais complicado de reverter. Irreversível, isso que eu ia falar agora. Então a gente vê a questão das amizades, né, as decepções, e eu acredito que para nós sobrevivermos e para nós sermos vencedores, nós temos que pensar que não é depender do olhar do outro ou da fidelidade do outro, mas o que você pode ser como uma pessoa fiel, como uma pessoa de dignidade, uma pessoa que prefere fazer o certo. Aí eu já acho também, Sandra, que eu não sei se você divide da mesma opinião ou pode acrescentar nela. Quando a pessoa se sente traída, ela passa por uma traição, ela fica muito magoada e se posiciona no lugar de vítima. E ali aquele local é muito confortável. Ser vítima é muito bom, né? Eu sou vítima, eu fui traído, né? Eu fui passado para trás. Então eu sou vítima, eu sou tadinho. Todo mundo tem que ter dó de mim. Eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que a pessoa que passou por uma traição e ficou com essa mágoa tão grande, tem culpa. Melhor colocando, não culpa, mas tem uma parcela ali que ela deve reexaminar na sua conduta. Porque se ela permitiu ser traída e se colocou na situação de vítima, né, aquilo ali tem alguma coisa que está desconfortável naquele procedimento daquela pessoa. Às vezes, muitas vezes, nós abrimos muito a guarda nossa, né? Nós chegamos e dividimos tudo, dividimos os nossos planos, projetos, sonhos, dividimos até aqueles projetos mais íntimos nossos, aqueles que a gente está querendo desenvolver. E aí divide com a pessoa errada. É aquela pessoa vê naquilo uma oportunidade, entre aspas, de crescer e de fazer aquele projeto. Ela vai e desenvolve, vai na frente e desenvolve. E aquele que compartilhou, fui traído, me roubou ideia, me roubou o sonho. Mas será que o outro está 100% errado? E aí entra aquela questão que nós já falamos aqui no programa, né, sobre a cobiça. Então, assim, quem dá frutos, quem desenvolve, quem é criativo, quem aparece, vai sempre ter um invejoso, alguém cobiçando ou alguém ganancioso perto. É algo que tá brilhando, está destacando. Então, se a gente for parar para pensar, falar assim, nossa, eu já inspirei quantas pessoas querer o que eu faço. Eu já inspirei quantas pessoas, às vezes, aí vem aquela questão de toda a construção daquele ser humano que vem desde a infância, que desde de criança ele já quer só o que é do irmão, ou ele quer que o irmão não tenha, mesmo que ele não tenha. Então, mesmo que ele fique sem nada, mas o irmão também tem que ficar. Então, assim, vem tudo isso aí, você pode acompanhar desde a infância, já tem aquele jeito, aquela personalidade da pessoa. Só que aí, o desafio do ser humano, do profissional, é saber lidar com isso sem se deixar abalar. Porque cada traição, e eu tenho experiência, cada traição, cada problema em todas as áreas que eu passei, foi difícil, eu fiquei chateada, mas eu não permaneci. Foi algo do momento, passou e eu falei assim, não, agora... Bola pra frente. Bola pra frente, agora vida que segue. Você citou, eu tenho um exemplo. Eu acho que é impossível nós encontrarmos alguém que não tem algum tipo de experiência com traição. É impossível. Exatamente. Qualquer tipo, ou se não teve essa experiência no relacionamento afetivo, teve no relacionamento profissional, relacionamento pessoal, enfim, em algum momento. Por quê? Isso, infelizmente, é uma característica humana, né? Que nós devemos nos vigiar, devemos orar e buscar na palavra de Deus um conforto melhor, e uma segurança melhor, um embasamento melhor, para que evitemos esse mal, que não faz mal só para outra pessoa, não, principalmente para nós. E aquela questão, em tudo dai graça, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a palavra ela tem que funcionar, ela tem que ser alimento em todo momento. Eu tenho que amar, eu tenho que ver algo de bom até em quem me traiu. Porque alguém que me traiu não é só ruim.
não tem só defeito. Então é algo que é necessário e pode ser usado como vitamina, é o poder da pressão. Peraí, agora o que você vai fazer? Bom, esse assunto de traição é extenso, gera uma pauta muito extensa, nós temos muito o que falar sempre, né? Mas fica aqui a nossa dica. Conversei com Sandra Cismai, colaborou conosco mais uma vez na sua visão cristã. E daqui a pouquinho eu estou de volta, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de saúde bucal. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Jussara Fazani, que é cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem. bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigada, Tancredo. Bom, anunciei que vamos falar de saúde bucal. Sim. Na verdade, o nosso assunto também está ligado totalmente à harmonização da face. Sim. Nós vamos falar de outros procedimentos que estão além de cuidar dos dentes. Verdade. É isso, doutora? Hoje nós vamos falar de coisas interessantes. Doutora, e da moda. Na verdade, é a primeira vez que eu falo desse assunto ligado à odontologia. Que é o quê? A questão do botox, do preenchimento facial, né? Sim. Que a gente costuma falar na estética, né? Agora, o tratamento do sorriso não está ligado só aos dentes. Uhum. Agora está ligado Como é que o botox entra nessa história, doutor? É porque a parte odontológica, a parte da face, ela está envolvida músculo, dente, a parte óssea também, né? Então, quando se fala de mímica, de músculo, a gente estuda e a gente pratica a odontologia através da odontopediatria, olhando toda a musculatura, todo o desenvolvimento da parte muscular. Então, hoje, nosso olhar está mais crítico e nós estamos vendo não só os dentes, né? Nós estamos vendo o sorriso, as rugas dinâmicas que fazem ao sorrir, a falta de harmonia, de assimetria no sorriso, que às vezes a pessoa tem um sorriso meio torto e você aplica uma toxina e ele se harmoniza. Aliás, você está tocando um assunto que eu tenho até uma colega que trabalha na Globo News de São Paulo. Ela tem um problema na face, que ela tem um leve, um pouquinho torto o lado direito. Uma paralisia. Uma paralisia. Sim. Alguma coisa no sorriso. Sim. E a emissora escalou ela para fazer entradas ao vivo na TV, né, na frente das câmeras. Ela se sentiu muito incomodada, né? Aí ela foi no odontólogo, né, porque ela falou que ela acreditava que colocando as facetas ia harmonizar aquilo ali no sorriso, né? Fez o procedimento e tudo, mas não deu tanto efeito Como ela imaginava. como ela imaginava, né? Porque esse diagnóstico, Tancredo, ele tem que ser, igual nós já conversamos algumas vezes, ele tem que ser completo. Por isso entra o cirurgião dentista, porque ele vai avaliar hoje as leis áureas de proporção de face, ele vai olhar, hoje a gente faz vídeo da pessoa, ela conversando, ela sorrindo, para a gente tentar colocar isso num contexto harmônico. E aí não é só colocar faceta, é também às vezes colocar faceta, colocando um lado mais baixo, não só a faceta, mas as próteses, as dentaduras, porque isso é mais comum depois dos 30, 40, 50 anos, que a pessoa às vezes tem uma paralisia e ela passa desapercebido pelo médico e ela só vai sentir que, olha, meu rosto eu estou sentindo que às vezes eu sorrio e ele de um lado é um pouco mais torto. E aí você corrige com a toxina botulínica, aplicando no lado mais dinâmico para diminuir essa desarmonia, esse Doutor, desequilíbrio. a gente sabe que tudo na vida é o foco, né? Sim. Você vai no profissional
no odontólogo ou no cirurgião dentista, que tem uma diferença aí principalmente no tratamento, principalmente que a senhora está falando da harmonização geral da face, né? E não da boca. Sim. Porque o odontólogo ele fica muito focado na boca, né? Ele vai tratar o dente. É uma visão assim que foi colocada, mas por exemplo, nós temos uma especialidade na odontologia que é a bucomaxilo. E a bucomaxilo ela trabalha no hospital, nós fazemos cirurgias de ortognáticas, então nós não trabalhamos só na boca. Só que hoje a cobrança é maior no sentido de estarmos harmônicos. Então, quando a gente vê o dente, a gente coloca, igual essa moça que você exemplificou, colocou as lentes e falou, não é só isso, está faltando mais alguma coisa. O que é? Aí vem a parte muscular, porque essa dinâmica muscular, nós temos o hábito de ver, porque nós vemos o paciente mais vezes, nós vemos o paciente em várias consultas na ortodontia, muitos casos de ortodontia que corrigem a parte de aparelho, tem que associar a um preenchimento, a uma cirurgia, um botox para diminuir a linha do sorriso, quando a pessoa não quer fazer a cirurgia, tem alguns procedimentos, por exemplo, aquela pessoa que sorri e aparece o sorriso bem gengival, você faz o botox para diminuir o sorriso. Pois é, o botox é feito aonde, ele doutora? Em várias partes do rosto, na parte da testa, na parte na testa também, a senhora faz esse tratamento para harmonização da face do geral? Para harmonização da face, para a simetria de sobrancelhas, para aquelas rugas da face anterior, para dor de cabeça, para cefaleias, que é importantíssimo também. Mas isso a cirurgião dentista faz hoje no consultório? Sim, para o bruxismo. Que hoje o apertamento dental aumenta muito o volume do masseter e aí nós colocamos a toxina para diminuir esse apertamento. A senhora está mencionando bem, frisando bastante, que é a toxina botulínica, o que nós conhecemos como Botox. Né? O Botox nós já sabemos que é uma marca, nós já inclusive falamos isso aqui no programa. E agora também nós sabemos mais recentemente que tem pessoas com alergia ao Botox, a marca. Sim. Não uma marca, mas a toxina. A toxina do Botox. Por exemplo, tem indicações e contraindicações para o uso de Botox. E uma das assim, que eu acredito ser a mais importante e tem que ser a mais relevante é o tempo de reaplicação do Botox. Quanto tempo dura um Botox? Depende muito por exemplo, existe hoje, os meninos, eles gastam mais Botox, porque eles são mais dinâmicos, mais fortes, usam mais unidades de Botox. E o tempo é de 6 meses, de 4 a 6 meses, dependendo dos efeitos do que você deseja. Porque eu acredito hoje, eu não gosto de um rosto engessado. É aquele rosto sem movimento, sem um sinergismo, sem uma expressão facial. Sim. Então, se você não precisa pôr muito Botox, então você põe de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, dependendo da idade que você começa a colocar. Como é que eu sou alérgico a normalmente a albumina. Então, se você é alérgico ao ovo, se você não tomou nenhuma vacina da hepatite, se você está tomando um antibiótico, se você está tomando alguns, inclusive, não é indicado fazer o Botox. Se você, se você usa um remédio para pressão, potássio, se você usa até um laxante, você tem que tomar cuidado para não pôr o Botox, porque ele vai ter efeitos que vai criar não só a alergia, mas a imunogenicidade. A pessoa vai ficar resistente ao Botox. Eu posso falar para a senhora uma experiência? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava fazendo uma matéria num consultório de um médico estético que cuida de procedimentos estéticos e a gente falando sobre Botox. Depois que eu terminei a matéria, eu falei, não, jamais faria essa questão de Botox, né? Ele chegou, mandou, senta aí. Eu sentei. Ele aplicou o Botox em mim, mas não me perguntou nada a respeito. Foi a primeira e única experiência que eu tive com o Botox, né? Eu assustei, que eu falei, nossa, mas você já fez? Ele falou, já, agora você tem que ficar deitado, você não pode mexer e tal. Falei, tem um pós-operatório imediato, mas é o seguinte, temos que hoje mudar isso. Nós temos que fazer uma boa anamnese, temos que conversar com o paciente, há quanto tempo você já usou, por que você está querendo usar, às vezes o que ele está querendo no Botox não vai fazer, a toxina não vai fazer, às vezes é um preenchimento, às vezes é outros procedimentos. Pois é, isso que eu quero entrar no assunto agora, não é só Botox que a senhora trabalha, a senhora faz também o preenchimento. Igual essas marcas que a gente tem, como é que chama tem um apelido que eles colocaram, bigode gato? Bigode chinês. Bigode chinês, Aí
Isso também a senhora trata lá para ter uma harmonização do Sim, sorriso sim, melhor? mas começamos de novo pelo diagnóstico, Tancredo, porque, por exemplo, hoje a gente tem duas teorias de envelhecimento facial. O envelhecimento gravitacional, que a gente fala cai tudo com o tempo, e o envelhecimento volumétrico, que é a perda de volume da face. Por isso que as pessoas estão colocando preenchimento, né, em determinados lugares. Mas, às vezes, por isso que entra o cirurgião dentista, porque, às vezes, o caso, essa semana mesmo eu tive na minha clínica uma menina de 20 anos que foi à clínica para colocar preenchimento. E eu falei, olha, o seu caso é uma cirurgia ortognática. Então, um bom diagnóstico, mas o preenchimento encaixa em pessoas que já passaram de uma certa idade, 45, que já estão perdendo o volume da face pela falta de motricidade muscular, porque às vezes é um paciente que já usa prótese, que não tem uma força mastigatória, que não exerce a mastigação de uma forma correta, aí ela vai por preenchimento. Hoje a gente estuda os pontos de Emity-Code do Maurício de Maio. Então tem pontos na face que você vai colocar para você evitar os lifts, que é as cirurgias de esticar o rosto. Ah, é? Senhora, doutora, eu preciso marcar um horário para conversarmos melhor sobre isso, que eu estou encantado com isso aqui. Realmente eu tinha o foco, a senhora é uma cirurgiã dentista. Sim. E o que eu achava? Bom, a doutora trata dos dentes. A senhora é muito conhecida como artista plástica, do sorriso e da harmonização facial, né? Todo mundo gosta muito do seu trabalho lá. Mas eu não sabia da extensão dele, né? Quando eu pedi para a produção entrar em contato, né? E me passar o currículo da senhora, que aliás é muito extenso, né? Que não tem como a gente falar tudo aqui na televisão, e falou justamente desse trabalho que a senhora faz e que tem essa repercussão toda aí na mídia, e principalmente das pessoas que fazem tratamento com a senhora, eu não esperava que fosse uma extensão tão grande. Eu pensava que o Botox aplicasse nos lábios, por exemplo, ali, para a questão do sorriso gengival. Sim. E parasse por ali. Mas é tudo observacional, Tancredo. Porque o que acontece? Por exemplo, quando eu comecei preenchimento, há mais ou menos 8 anos, eu fui para preenchimento porque eu sou implantodontista, e eu fui para preenchimento nos espaços que eu colocava dentro da boca que faltava gengiva. E eu fui para fazer preenchimento, para colocar preenchimento dentro, como eu coloco preenchimento dentro da boca. Eu fui para fazer a PRP, o plasma rico em plaqueta, que eu já uso desde 2000, nos meus enxertos de osso dentro da boca. Só que, como a ciência, os estudos são assim magníficos, eu sou encantada com tudo isso, porque você começa dizendo assim, gente, e se eu fizer isso? E se eu usar para isso? E começou os estudos. Na Suécia a gente já começou há muito tempo, na França hoje, o desenvolvimento fora do país, sim, né, doutora? E a gente observa muito isso fora. Então as pessoas gostam de estudar e começam a usar células de sinais para determinados lugares, como os preenchimentos hoje com plaqueta. Você coloca para sinalizar o próprio organismo para vir a fazer coisas para você, formar gordura de novo, gente, adorei. formar coisas legais. Adorei. Depois eu queria, infelizmente nosso tempo é tão curto aqui na TV que não dá pra gente se estender mais, mas eu gostaria depois de saber, a bichectomia faz também? A senhora faz Sim, também? a odontologia faz a bichectomia, mas são indicações bastante restritas, porque é uma cirurgia irreversível. Hoje nós estamos assim, não pode ser colocado, você já percebeu que eu sou muito criteriosa com relação a isso. A bichectomia tem indicação na odontologia quando a pessoa chega no seu consultório e fala, eu não consigo comer porque sangra, eu mordo minha bochecha o tempo todo. E de ganho, ela tem o ganho estético. Não pode chegar num consultório e tirar uma gordura, a gordura de bichar como eu quero. Não, isso não existe. Para vocês que estão nos acompanhando em casa, que talvez não tenham ouvido ainda falar, que é um assunto bastante divulgado, é a questão daquela maçã, essa gordura que gordura de bichar, que a gente tira para ficar com o rosto mais afinado, que virou uma moda. Só que ela traz consequências, porque foi provado atualmente que a gordura de bichar, a glândula de bichar, são células tronco, e a gente talvez vai precisar delas lá na frente. Então eu acho que tem que ser uma situação bastante avaliada, porque ela em ser irreversível, nós podemos precisar disso lá na frente. Eu não tinha ouvido ainda falar sobre isso, por isso que é bom a gente falar com pessoas que estudam, que buscam informação, principalmente traz informações novas e quentes aqui pra gente no programa Mega Profissionais. Eu não sabia
que tinha essa questão das células-tronco e que a gente poderia utilizar, e com o avanço da tecnologia e da medicina, nós vamos com certeza ter acesso a essa informação. É o nosso ouro da FAP. Doutora, eu gostaria de voltar a falar mais sobre esse assunto, se fosse possível. Sim, vamos sim. Eu sei que o senhor está com viagem marcada para o exterior novamente, vai fazer mais um curso lá fora, né? Mas eu quero, quando a senhora voltar, vamos voltar a esse assunto. Vai ser um prazer. Tá? Porque eu tenho várias outras dúvidas. E depois vamos no seu consultório também. Tá bom, obrigada. Fazer uma consulta. Obrigado, doutora. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Agora vamos falar dos nossos animaizinhos de estimação. Está aqui nos nossos estúdios a doutora médica veterinária Luciana Fonseca, que é do nosso Espaço Pet, o quadro de grande sucesso aqui no programa Mega Profissionais. A gente estava até comentando tanto de cliente, né? Pessoas que me mandam WhatsApp falando que está acompanhando. Eu acho muito legal, quadro, muito né? bacana. Mas quem não tem animal de estimação? É muito raro hoje em dia a pessoa não ter animal de estimação. É a companhia, né? É o amigo. É o amigo, é a família, né? Família. Muitas vezes é a família ali, passa a ser um membro da família. Aliás, eu quero até perguntar, quem não tem animal nenhum de estimação? Quem não tem animal de estimação, levanta a mão. Eu tenho uma Branca de Neve ali, falou que não tem animal de estimação. Tem muito! E aí o irmão dela tá falando assim, levanta, abaixa e tal. Você tem muito, né? Aliás, aquela Branca de Neve ali é sua, né? Também. Ao lado do André. Acho que vai ser veterinária. Aliás, o André já esteve aqui no programa da semana passada, voltou aqui com a gente, né? Ele tá adora. fazendo parte ali. Ele acha bom. Ele tá disputando ali pau a pau com o Lom, que está sempre aqui no nosso programa, né, Léo? Está sempre aqui na nossa plateia, nos prestigiando aqui, que é ator, participou do concurso Mega Talentos aí, fez uma excelente atuação aqui com a gente, né? E aliás, você está deixando a barba crescer porque você está numa peça, né? Fala pra gente no microfone. Lom, você está fazendo um espetáculo, né? Um espetáculo com o Eduardo, vai ser o Pulo do Gato. No dia 29 de outubro e dia 5. E essa barba aqui, né, tem que deixar pro personagem. O personagem é bem forte. Aí tem que ter a barba grande. Tem que ter a barba grande, né? Eu sabia que força estava aliada à barba. Sansão, né? Sansão, cabelo, tudo aqui na barba, né? Não sabia. Mas enfim, tá ok, tá ótimo, sucesso pra você, obrigado. Tá? Parabéns, viu, Lom? Parabéns, sucesso pra você. Bom, eu perguntei, a plateia me falaram que duas pessoas não têm animal de estimação, né? Você não tem animal de estimação, eu quero saber a opinião dele. Pode passar o microfone lá pra... É muito raro, né, Luciana? Alguém... Hoje em dia é difícil, né? Nem que seja um passarinho, alguém tem em casa. Alguém tem em casa pra fazer a companhia. Tem tartaruga, peixe. Você não tem... Qual que é o seu nome? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Você não tem animal de estimação em casa? Não tem. Por quê? Você não gosta de animal? Não, primeiro que eu tô recentemente aqui em Goiânia, vim da capital de São Paulo. Ah, você veio de São Paulo? São Paulo. Uhum. E o apartamento lá que não deixa. Ah, tá. Aí já tem uma justificativa, né? Mas eu gostaria. Já tive, mas no momento não tem. Agora, você que está aqui, você também não tem animal de estimação. Aliás, você participou aqui do programa da semana passada, da semana retrasada, quando teve o concurso Mega Talentos, o quadro Transformação. Não é isso? E gostou, né? Gostei, vai querer amei. sempre vir aqui no quadro Transformação também.
Amei. Podia fazer outra transformação no seu. Eu queria ver você com outro cabelo hoje aqui, né? Deixar ir pra Lia e pro Marcos depois pensar em uma outra transformação com você. Pra te prestigiar também. Será maravilhoso, vou amar. Você não tem animal de estimação? Não. Assim, eu sou apaixonada, né, por bichinhos, né? Cachorro, gato, mas eu não posso porque eu sou alérgica, né? Já tentei ter, mas não deu certo. Né? Não Aliás, consegui. sempre a gente encontra alguma explicação paralela a isso, né? E voltando a falar aquilo que o Luiz estava falando, que ele não tem por causa do condomínio, que é apertado, não deixa, né? Isso também provoca o estresse, que aliás é o nosso tema hoje aqui no programa, no nosso quadro, né? Estresse nos animais. O animal realmente estressa o cachorro e o gato? Vamos trabalhar cachorro e gato que está mais comum, né? Assim como nós, seres humanos, né, a gente tem tido muito mais problemas de ansiedade, né, de alguns transtornos de comportamento, os nossos pacientes, até pela proximidade, por eles serem, como a gente sempre fala, membros da família, eles têm tido mais problemas psicológicos também. E esses sintomas, eles refletem tanto numa forma psicológica, quanto numa alteração metabólica também. Então, por isso que é tão importante a gente ficar de olho em tudo que acontece, né? Igual o amigo estava falando, né? Que a questão de apartamento, né? Tudo isso tem que ser colocado também, porque dependendo do local, às vezes um animal de grande porte, né? Então, realmente é complicado, né? Gera um estresse para ele e um estresse pro dono. Quais são os sintomas pra gente ver que o animal está estressado? Isso, os sintomas são bem variados, né? Os sintomas comportamentais, que seriam os fatores psicológicos, eles vão desde um excesso de lambedura de patinha. É muito comum na clínica chegar com lesões, com feridas, né, na mãozinha, embaixo dos coxins, sendo causado por excesso de lambedura. É igual a pessoa que rói unha. Né? Então a forma dele desestressar é lambedura excessiva. Às vezes chega a automutilação, chega a arrancar pedacinho mesmo, a machucar. Isso pode ser na mãozinha, pode ser em alguma determinada região do corpo. Tem pacientes meus que, por exemplo, chora demais, começa a avançar no proprietário sem motivo. Essa semana mesmo veio um proprietário que o cachorro, a gata, nunca fez fezes fora da terrinha dela e ela começou a fazer cocô no sofá. Provavelmente tem alguma coisa por trás disso. Isso seria comportamental. E existem fatores metabólicos. Por exemplo, o dono viaja, a imunidade cai e ele poderia apresentar alguma doença. O mais comum hoje em dia é a doença do carrapato, que a gente vem falando tanto, né? Sim. Mas podem aparecer... é um terror, né? Sim. A sarna demodésica está relacionada a baixa de imunidade, alterações hormonais. Então, hoje em dia, o estresse, infelizmente, ele tem sido um problema também para os nossos pacientes, né? Sim. Bom, o que causa estresse nos animais é uma pergunta que eu preciso te fazer. Você já começou antecipando que é o quê? Colocar o animal num ambiente que não comporta aquela raça. Sim. Ou seja, ele precisa correr, o animal grande demais, está confinado. Quando é muito pequenininho, não tem problema, né? Agora, apesar que tem animais que têm hiperatividade. Esses cães hiperativos, eles necessitam caminhar, eles necessitam de espaço. Então, não convém, é o que eu falo, né? Até eu acho interessante assim, eu falo, se você não tem condição de ter um animal, não tenha. Sim. Por quê? Eu não falo nem só o financeiro, mas é o psicológico, né? Não convém colocar um Yorkshire, por exemplo, que é pequeno, numa sacada que ele vai ficar preso o dia inteiro, né? Ou ele não vai sair para passear. Ou um Golden Retriever que é gigantesco, mesmo que o apartamento seja grande, mas que ele não tem um mínimo de estrutura, que o proprietário não passeie, isso tudo vai se refletir no futuro. Muito comum hoje em dia também é o proprietário ou ter alguma perda na família, um falecimento de algum ente querido, ou o proprietário viaja. Eu até brinco com os proprietários lá da clínica que muitas das vezes eles viajam e ficam falando com o cachorro no telefone. Isso é ruim, porque eu falo, ele tem que esquecer que você existe. Péssimo! Porque se abrir o vídeo lá, não vai matar a saudade dele, não? Não, vai só piorar, ele vai gerar uma ansiedade, um estresse. Ele vai falar, cadê ele? Porque ele tá ali, eu não consigo pegar ele, não consigo lamber ele. É claro. O animal não vai entender a tecnologia. Ele não entende. Então eu falo que é mais o psicológico nosso do que o deles, né? Infelizmente, nesse período, nós temos hoje em dia muitas pessoas que viajam para fora ou para outros estados para trabalho e às vezes ficam meses sem ver o animal e volta para casa. E eu falo, infelizmente, durante esse período ele tem que esquecer que você existe. Porque senão ele vai sofrer durante 8 meses. É preferível que ele sofra o primeiro mês, né, do que esse tempo todo ele ficar gerando ansiedade. Eu tenho algumas experiências com relação a isso, né? A maioria dos meus animais são gatos, porque os cachorros já morreram por causa da idade, que foi muito avançada, e eu não tenho
um cachorro lá em casa agora definitivo, né? Eu tenho alguns enteados, que alguns da família levam para lá e acaba ficando, porque minha casa é muito grande, eles gostam para colocar o animal para correr lá, né? Ótimo. Enfim, mas os gatos, quando eu viajo, né, isso é fato, tá, gente? Isso é real. Quando eu viajo, a minha gatinha já fica brigada comigo. Quando eu saio, quando eu volto, ela tá de mal comigo. Ela não conversa comigo. Ela fica meio me recusando, meio de lado, meio de costas, até ela voltar novamente a conversar comigo. Ela fica emburrada. Fica mesmo. Por isso que é interessante, gato ele é muito caseiro e ele se apega muito a uma determinada pessoa. Então eles fazem isso mesmo, fica emburrado. Às vezes, esse comportamento mesmo da gatinha que eu citei, que ela fez cocô no sofá, eu falei pro dono que alguma coisa aconteceu na casa. E aí a gente foi ver, uma criança foi pra casa durante a semana, ficou lá. Então provavelmente ela não gostou muito dividiu a atenção com o outro. Às vezes criança faz muito barulho, se estressa e ela refletiu não fazer cocô no sofá. Essa mesma gatinha, por sinal, ela teve um outro problema. O dono dela faleceu, que era o que dormia com ela, e ela desenvolveu um processo autoimune, onde ela teve uma perda de pelo nessa região, e até hoje ela toma um medicamento imunossupressor. Também tem uma experiência a respeito disso, que eu tinha uma gatinha, que era de um outro proprietário, que dormia, né, com ele e tudo, aí ele teve que desfazer da gatinha, né? E eu adotei a gatinha. Ela desenvolveu câncer, né? E aí, inclusive até a médica na época falou assim, olha, provavelmente é com falta do dono. Né? A baixa de imunidade, né, pode gerar qualquer alteração. E a mesma forma, as doenças metabólicas que a gente estava conversando, também gera uma situação de estresse no organismo. Então, um animal, por exemplo, com uma doença hepática, ele libera substâncias que o organismo começa a se intoxicar, gera radicais livres, isso gera situações de estresse. Algumas disfunções hormonais vão gerar situações de estresse. Então existem N fatores. O que a gente tem sempre que tentar diagnosticar o que está causando. O ciúme pode provocar também estresse? Pode, as famílias... Gente, eu tenho uma gata, um gato, que ele tem muito ciúme. Então assim, tem um enteado, que é um cachorro, um Yorkshire, né? Tem um cachorro que vai lá, fica lá em casa, né? E esse gato, ele chama Petim. Ele é preto mesmo, mas eu coloquei o nome dele de Petim, que adotei ele, né? Esse gato é um mimo comigo, onde eu chamo, onde eu chego, eu saio miando atrás. Enquanto não pegar no colo e beijar ele, não fica quieto. Aí eu beijo, gosto demais dele e tudo, e de manhã também ele entra em casa, tem que beijar e abraçar. Aí chegou esse Yorkshire. Esse cachorro tava lá brincando na área. Aí de repente veio o Petim pra conversar comigo. Quando ele viu esse cachorro, ele olhou, foi bater no cachorro. Ele foi lá e bateu na cara do cachorro. Eu falei, não faz isso, volta aqui, Petim, vai correr atrás dele, né? Aí na hora que o cachorro gosta demais de mim também. Aí eu abro a janela da área, aí o cachorro vem trazer a bolinha dele, que na verdade é um osso, a gente chama de bolinha, e eu gosto de jogar e ele vem trazer, né? Esse cachorro jogou e ele veio trazer na janela. E o Petim veio junto. Quando o Petim olhou pra ele do lado, ele estava do lado do outro, foi pronto, agora a briga tá feita. Aí só viu o tapão na cara do Yorkshire, que era o Petim, batendo no Yorkshire. O pai dele. Eu pego o Petim de novo. Aí eu fico com medo dessa situação gerar algum estresse para o Petim, que é o gato. Gera. Assim, quando provavelmente, né, o cachorrinho for mais vezes na sua casa, a tendência é isso melhorar. É igual, por exemplo, quem a vida inteira tem os ranzinzas. E alguns, conforme vão ficando mais velhos, ficam com mais manias. Tem isso também. Mas é muito comum as pessoas criarem como filhos, não tem filhos e de repente engravida. E aí o cachorrinho, a criança nasce, né? E o cachorro ou o gato, tem uns que viram os melhores amigos. Os meus filhos, por exemplo, a minha cachorra dormia embaixo do berço. Os meus gatos dormiam dentro do berço das crianças. Então eles foram acostumados e sempre foram bonzinhos. Mas eu tenho outros clientes que relatam que o cachorro começou a avançar, subia na cama ou no berço e fazia xixi na cama ou no berço, né? Então, eram situações provavelmente que eles não gostaram, né? Então, são situações de estresse. O Petinho já fala que ele já não vai adaptar, porque já tem uma outra gata, que eles brigam muito quando chegam perto de mim lá e tudo, mas enfim, são situações. E o que a gente pode tratar? Existe como tratar? Existe tratamento. Basicamente, o que a gente pede é para identificar o que está causando o estresse. Então, se é o cachorrinho, evitar que o cachorrinho vá, ou levar com mais frequência para ver se eles se adaptam. É muito importante, às vezes as pessoas acham que é porque a gente quer doar cachorro, mas não.
Às vezes você só tem aquele cachorrinho que é criado que nem filho, ele acha que ele é gente. O fato de você arrumar um outro ajuda, e até vira lata, porque ele vai aprender a ser cachorro. Ele vai começar a passear, correr, brincar como um cachorro. E a hora que você viajar, ele não vai sentir tanta falta porque ele tem um amiguinho dele do lado. Então é muito importante ter outro animal também. E se a gente diagnosticar algumas doenças metabólicas, realmente é tratar. Hoje em dia é muito comum o uso de florais, brinquedinhos que estimulam a inteligência, brinquedinhos, ossinhos, garrafa PET, coloca ração ou petisco dentro e dá para o cachorro brincar, ele vai tentar tirar aquele petisco lá de dentro, isso ele vai interter durante algum tempo, porque às vezes ele quer que você jogue a bolinha o dia inteiro. Você fala, gente, eu não dou conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, e aí isso ele acaba distraindo. E alguns acabam caindo nos antidepressivos e ansiolíticos, e infelizmente hoje em dia eles também têm tomado. Gente. Bom, o assunto gera uma pauta muito extensa, infelizmente nosso tempo aqui é tão curto, né? Mas foi ótimo. Mas foi muito bom, levou bom o atendimento. Eu sei que a plateia tem mais dúvidas, infelizmente nosso tempo não vai permitir, mas no intervalo comercial vocês podem conversar com ela e vão tirar suas dúvidas aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com a médica veterinária, doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. E eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta, agora o nosso quadro Arte e Cultura, um assunto muito importante. Durante a preparação do concurso Mega Talentos, a execução, a apresentação e já na semifinal, muita gente entrou em contato com a nossa produção. Olha, meu filho quer ser artista. Olha, eu tenho um filho que é artista. Eu quero participar do concurso. O concurso já tinha encerrado as suas inscrições. E aí nós ouvimos alguns relatos que ficamos muito preocupados, inclusive de e-mails, né? De pessoas que tentam de tudo para ser artistas. E alguns pais que também tentam de tudo para que o seu filho seja artista. E agora, nesse momento, no quadro Arte e Cultura, eu convidei o nosso querido diretor, o Eduardo de Souza, que é titular do quadro, e tem uma vasta experiência nessa área artística, para conversar sobre os perigos da profissão, de quem quer ser artista. Será que realmente vale tudo para ser artista? Estou recebendo aqui no estúdio Eduardo de Souza, que está conosco. Você acompanhou aí o concurso Mega Talentos? Sim. Né, Eduardo? Viu ali a grande repercussão que teve, muita gente entrando em contato, muita gente querendo ser artista, isso a gente já sabia, né? Que as pessoas querem ser artistas, querem aparecer, querem brilhar, às vezes não sabe qual caminho tomar, se tem algum tipo de aptidão. Eu observei, inclusive nos candidatos que se apresentaram aqui, né, que eles queriam aparecer, eles queriam ter um momento de luz ali, de estrela, né? Mas não é sempre assim, né, Eduardo? Não é tão fácil assim. Não é fácil mesmo. Como é que você que acompanha atores, principalmente, você dá oficinas de teatro em todo o Brasil hoje, sim, né? Você sabe muito bem como se comportam as pessoas que buscam esse tipo de treinamento, né? Sim. O que elas querem, na verdade, Eduardo? Na verdade, elas querem a fama. A maioria quer a fama. E ela não consegue diferenciar a fama do sucesso. E isso tem que ser claro na primeira aula, no primeiro encontro. É difícil falar para uma criança essa diferença. Mas durante as aulas você tem que ir explicando e caminhando, mas para o adolescente, para o adulto, você tem que ser realista e dizer. Eu conheço uma psicanalista que ela não gosta dessa palavra sucesso. Ela falou, sucesso não existe, sucesso é bobagem. O sucesso é hoje, mas o sucesso não é amanhã. O sucesso não é permanente. Existem várias formas de sucesso para cada pessoa
Então o sucesso não é um só. Né? Então as pessoas perseguem o sucesso sem entender e sem saber o que querem, na verdade. E eu penso que o sucesso seja a realização pessoal. Eu posso ser um ator, um artista, e apresentar para um grupo de pessoas enfermas, para um grupo de idosos, todos os domingos, toda semana, ou uma vez ao mês, e me sentir bem. Isso é sucesso. Você tem sucesso. Isso é sucesso. É a sua realização pessoal. É você se sentir feliz com aquele dom. E a partir do dom, você exercer a vocação do dom que você recebeu. Isso é fundamental. As pessoas entenderem por quê. Não vale a pena nós procurarmos a fama pela fama. Sim. Não vale a pena procurarmos o sucesso pelo sucesso. Na minha opinião, Eduardo, porque eu acabo sendo artista também, porque a minha formação é de teatro, é de TV. O que acontece? Eu busco a felicidade no que eu faço. Eu sou feliz com o que eu faço. Eu me sinto bem com o que eu faço. Se eu tenho sucesso ou não, deixa as pessoas avaliarem. Né? Na minha opinião, eu sou uma das pessoas mais afortunadas que tem. Eu trabalho naquilo que eu gosto, eu faço bem o que eu gosto, acredito que faço bem, estou aprendendo a cada dia. Né? Mas eu gosto do que eu faço, então eu sou feliz, para mim eu tenho sucesso. E tem algo interessante que é falado com os atores, que essa diferença entre o sucesso e a fama. A fama é o quê? Eu faço tudo pela fama. Pelo sucesso, eu faço o necessário. Então isso tem que ser claro para ele. Pela fama, eu atropelo qualquer coisa, a questão ética, a questão moral, a questão dos relacionamentos interpessoais. Então existe uma concorrência que não é saudável. Pelo sucesso eu entendo que eu estou concorrendo e que de repente eu não fui aprovado, mas eu serei aprovado no momento certo. Sim. Então essa questão ela tem que ser trabalhada com o artista. Se ele tem isso claro, ele se realiza, ele fica pleno. Infelizmente no nosso meio a gente observa, né, que existe realmente aquela competição desleal muitas das vezes, né? As pessoas querem passar por cima das outras e passam por cima de valores e ali vão conquistando algo que é extremamente fictício, construindo o seu castelo de areia, né? Ou seja, qualquer água, qualquer tempestade, qualquer problema que passar vai desmoronar e ela não será feliz. E qualquer outro que chegar com uma história, que chegar realmente com base, ele consegue tirar, não tirar a luz, mas acontecer realmente ali, ter aquela visibilidade, porque as pessoas valorizam o trabalho dele. E as pessoas gostam do conteúdo, né? Justamente. A pessoa, muitas vezes a gente vai subindo, não adquire conteúdo, não tem o que dividir com as outras pessoas, né? Isso é fundamental. E é importante também o artista entender, às vezes ele está em casa, sempre alguém fala, você é artista, pelo seu jeito, pela sua forma, mas ele faz uma aula, ele pega um violão, ele não consegue afinar, mas algo nele atrai para a arte. Sim. E aí muitas vezes ele se frustra numa aula, numa apresentação e não é bem por aí. Muitas vezes eu faço uma peça e não me saí bem, porque na verdade eu sou um escritor, eu sou o figurinista, o maquiador. Então eu tenho que descobrir que a arte, o produtor, a arte ela tem um leque de possibilidades que me deixa bem realizado, mas ele tem que ter a paciência para ter esse encontro com o que realmente ele dá conta de fazer. Agora, essa projeção em casa é um peso muito grande, né? Que muitas vezes as crianças acabam crescendo com isso, né? Isso. A mãe ou o pai chega e fala, tem que ser artista. Tem que ser artista. Ele canta bem, ele dança bem, ele vai ser artista. Ele vai ser ator, ela vai ser atriz. Sim, na verdade, às vezes está até projetando um sonho que é pessoal na própria criança. Pessoal. Né? Mas é claro, se eu tenho uma criança em casa que é divertida, então eu entendo o pai nesse aspecto dessa alegria de querer mostrar aquilo que ele tem em casa e que leva alegria para ele. Só que muitas vezes ele se torna mais ansioso do que a própria criança. Então aí atrapalha. Porque aí ele faz o que a criança não está fazendo, ela está brincando, é lúdico para ela. Mas para o pai é concorrência. Então o pai sofre e a criança está ali muitas vezes, ela nem sabe que foi reprovado ou que foi aprovado, ela está vivendo, ela está se divertindo. Eu fico muito preocupado inclusive com os concursos de beleza, verdade? Que a gente vê as misses, né? as misses infantis, né? As crianças, né? Concorrendo a isso. E muitas vezes as crianças, é uma tarefa ali muito difícil para a criança, né? É uma carreira muito difícil, desgastante para uma criança. E a mãe às vezes impõe aquilo ali
como necessário, né? Uma vez, eu até ouvi isso de uma mãe, falando, a criança chorando, falando que queria ir embora. Aí eu falei, não, leva ela embora, descansa, deixa ela descansar, deixa ela brincar. Não, ela não tem que descansar não, porque ela não sabe o que é melhor para ela. Eu sei o que é melhor para ela, eu sei o que é o futuro dela, e o futuro dela é aqui. O que falar com uma mãe dela, né? Que ela é a autoridade máxima ali com a criança. Sim, o que falar numa situação como essa? Não tem o que falar, a gente só tem que assistir. Agora é importante quando o pai, no momento desse, um desfile, por exemplo, a criança ficou em segundo ou em terceiro, mas ele entende, ele acompanha esse processo de perder. Ele dá aquela base para a criança. Então ela começa a entender o que é a competição, o que é concorrer. É diferente daquele pai que surta, de repente, ele se altera e briga com os jurados. E briga mesmo, vira né? aquela confusão. E briga mesmo, é até perigoso. Sim. Ele até avança em cima dos jurados. Quando o concurso é sério, então ele tem esse comportamento. Agora, quando também, muitas vezes, tem concursos que não seguem esse rito tão sério, e aí cria-se... Mas aí também não dá o direito dele sair pulando em cima dos jurados. Mas ele questiona. Ele questiona. Questiona é um modo mais ponderado. Né? Ou seja, para ser artista basta você se conhecer, se entender, se respeitar, ver seus limites, fazer os cursos adequados, buscar esse apoio profissional. Sim. É isso, Eduardo? E manter os olhos abertos, principalmente os pais, para as propostas que surgirem para suas crianças. É importante que ele procure uma boa escola, um bom professor e que ele não tenha essa ansiedade, que ele se controle. Muitas vezes não vai tornar o seu filho uma estrela da noite para o dia. Seu filho não é uma estrela ainda. Ele é uma pedra a ser lapidada para se tornar um diamante de valor. É isso que eu sempre falo. Esse é o conhecimento sábio, palavras sábias de Eduardo de Souza, nosso diretor de teatro e nosso participante titular do quadro Arte e Cultura, com Eduardo de Souza, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, Eduardo, sucesso para você. E o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.